Olá, seja bem-vindo a mais um One Pocket no meio da tua semana, e a gente quer que esse momento agora seja um momento abençoador na sua vida, que realmente a palavra que vai ser pregada essa tarde, a palavra que vai ser pregada agora, que venha abençoar a tua vida. E a gente quer te convidar para que esse momento agora você venha cantar com a gente, nessa canção que diz que tu és bom, que o Senhor é bom o tempo todo. Vem com a gente? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Oh, oh. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom. Oh, 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 oh. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Ele é bom todo tempo, todo instante. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levantar pra adorar Cristo Senhor. E sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar, quando o perdido encontrar Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. E abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. O som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louva, e as nações em um só coro, toda a
terra restaura. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem, e abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra, o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória, e abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra, o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Olá, você que está assistindo o One Pocket. Esse é o momento da gente olhar um pouquinho para a Palavra de Deus e entender aquilo que Deus tem para nos falar, aquilo que Ele tem para nos ensinar. Acredito que a Palavra de Deus é um grande tutorial, é um passo a passo da melhor maneira que a gente pode desfrutar dessa vida agradando ao Senhor, né? Se a gente fosse pensar que tem alguém nos assistindo, existe uma audiência, né, para tudo que a gente faz, que é o nosso Senhor. E quando nós buscamos viver de uma maneira que o agrada, a gente está vivendo para a audiência dele. A gente está fazendo tudo o que faz para agradá-lo. Você, enquanto trabalha, enquanto cuida da sua família, e nos seus diversos afazeres, você pode viver essa vida diante do Senhor para agradá-lo. E a palavra de Deus vai te orientar, vai te mostrar e vai te ajustar também a conduta de uma maneira que agrada mais a Deus. E hoje a gente vai olhar para um erro, né? Eu gosto às vezes de olhar para a palavra de Deus e também perceber os erros. A Bíblia ela não esconde os erros dos personagens históricos ali, né? Eu falo personagens, tem gente que às vezes briga comigo que parece que é fictício. Não, eu sei que eles existiram, né? Mas para as pessoas que estão ali relatadas na Bíblia, e eu gosto de olhar para os erros porque a Bíblia não esconde e muitos dos erros dessas pessoas eu encontro na minha vida. E aí eu consigo perceber também o que eu preciso ajustar. E a gente percebe alguns erros na história do povo de Israel, né? Quando eu li a primeira vez direito a história do povo de Israel, eu fiquei indignado porque eu achei que eles eram muito estranhos. Uma hora eles estavam com Deus, outra hora eles estavam longe, uma hora eles cantavam para Deus, né? Faziam festa, outra hora eles estavam pensando nos seus próprios interesses. Eu fiquei indignado. Até o dia que Deus falou comigo: Eric, você é igualzinho o povo de Israel. Daí eu fiquei quieto e comecei a olhar para o povo de Israel, tentando entender também quais são os meus erros na história do povo aqui. E é isso que eu queria fazer hoje aqui, brevemente contigo, a gente analisar um problema na história do povo e talvez juntos a gente caminhar para melhorar isso na nossa vida, tá bom? Tá lá na Bíblia, claro, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 4. Êxodo 32, versículo 1 a 4, se você tiver a Bíblia, abre aí, lê, acompanha para você marcar também, se não, anota para ler depois no seu tempo devocional com o Senhor, né? Porque é importante a gente também trazer aquilo que a gente escutou, né? Meditar um pouco mais na palavra. Diz assim, Êxodo 32, 1 a 4. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro.
Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quando você lê esse texto aqui, se você começou a ler o livro de Êxodo, e você viu os milagres que Deus fez, e você viu as maravilhas que Deus fez para libertar o povo que ele amava, o povo de Israel, usando lá, né, a vida de Moisés num embate com, né, o faraó, aquela coisa super cinematográfica. Você já deve ter visto vários filmes, desenhos sobre a história, né? E de repente Moisés sobe e demora e o povo faz o quê? Um ídolo. Eles pensam que é melhor fazer um ídolo, e eles vão lá, pedem pro cara, o cara fala: não, vamos fazer o que um ídolo, e eles constroem um bezerro de ouro. Gente, como que você não fica indignado com uma coisa dessa, né? Tem muitos problemas nessa história aqui. Mas, como eu disse, a gente sempre pode aprender um pouco para a nossa vida também. E o que eu queria destacar na história do povo, e aqui nesse episódio aqui principalmente, é a inconstância que o povo de Deus, o povo de Israel vivia, né? Em determinado momento, como eu disse, eles cantavam louvando a Deus pelas maravilhas dele. Mas logo depois, no primeiro problema, na primeira dificuldade, o povo se esquecia, reclamava, murmurava. E em determinado momento, constrói até mesmo um ídolo, se esquecendo, né, dos princípios de Deus, se esquecendo de quem Deus era, de tudo que Moisés já tinha dito para o povo acerca de Deus, de tudo que eles já tinham vivido com Deus. Eles constroem um bezerro. E pior, né? Dizem que foi esse bezerro, esse ídolo que tirou eles do Egito. Então, quando a gente olha para esse ato de idolatria, de rebeldia, né, de ofensa a Deus, de pecado, a gente percebe que isso fazia parte do povo, essa inconstância, e muitas vezes faz parte da minha vida e da sua também, em várias áreas, né? Se a gente fosse pegar aqui as áreas da vida, por exemplo, dieta, essa aí, com certeza você tem uma história de inconstância na sua alimentação, é ou não é? Se não tiver, você é quase perfeito, né? Mas acho que todo mundo já falou: ah, eu preciso parar de comer pizza, eu preciso parar de comer tanto lanche, eu preciso parar de ir no shopping comer tanto fast food. Já pensou nisso? Você parou mesmo? Por quanto tempo? Para sempre? Então, a gente é meio inconstante. Às vezes a gente faz alguns compromissos. Ah, não, agora eu vou fazer parte do clube das 5 da manhã, eu vou acordar todo dia às 5 da manhã. Eu fiz parte desse clube por 8 dias, né? Depois não aguento mais, hoje nunca mais acordo às 5 da manhã, né? Não consigo. Mas a gente faz alguns compromissos e a gente é inconstante, certo? E a gente precisa entender que isso faz parte da vida. A gente tem horas que está mais motivado, tem hora que a gente tem mais energia. É como se fosse uma lei da ondulatória, como um autor já disse num livro que eu li. É natural. O problema é que a gente se entrega a essa lei natural da nossa vida, da nossa energia, da nossa rotina, e a gente leva a inconstância para tudo, inclusive para uma das coisas que é a mais importante, que é a nossa vida de devoção ao Senhor, a nossa vida de busca ao Senhor, né? Não estou falando da sua vida com Deus, porque a gente não pode dividir, né? Não é uma parte da sua vida a vida com Deus, mas a parte de oração, de leitura da palavra, de busca, né, por revelações do Senhor na palavra dele, e por aí vai, né? Até mesmo de serviço na igreja. Muitas vezes a gente é inconstante nisso. E sabe, isso é uma das coisas que mais nos afasta dos projetos, dos planos que Deus tem para as nossas vidas. A inconstância, né? A gente espera muitas vezes surgir à vontade, ser espontâneo. Ah, eu vou fazer um plano de leitura da Bíblia quando eu tiver mais tempo, por exemplo. Ou quando eu sentir vontade de ler a Bíblia, eu vou ler, né? Ah, não, tem dia que eu tô animado para orar, daí eu oro. E a gente fica esperando sentir vontade, esperando ser algo espontâneo. Eu não sei porquê, mas a gente acha que algo espontâneo é algo verdadeiro, é algo sincero. Eu entendo até o princípio, mas não significa que isso seja totalmente verdade. Se você sabe que algo é importante, você precisa fazer. Isso não significa que não seja sincero, não seja verdadeiro. Não significa que não seja importante, né? Por exemplo, dizer para alguém importante para você que você ama, né? Às vezes você esquece. Se você ficar esperando ser espontâneo, tem gente que tem dificuldade em dizer isso. Você nunca vai expressar isso.
Então, se é algo importante, você coloca como prioridade. Da mesma forma, para vencer a inconstância, você precisa definir que tipo de vida você quer ter e qual é o seu propósito, quais são os seus objetivos, né? Você quer ler mais a Bíblia? Tá, então, como você vai priorizar a Bíblia? Né? Por que você quer ler mais a Bíblia? Para se aproximar de Deus, para viver o que Ele tem para você. Ah, eu quero orar mais. Beleza, o que você vai fazer para orar mais? Você vai esperar ser espontâneo ou você vai marcar na sua agenda o teu horário de oração e você não vai sair do seu quarto ou do lugar que você está orando enquanto não acabar o horário? Deu para entender? A gente marca horário de dentista, a gente marca horário do médico, a nossa agenda é cheia de quadradinhos de horário, e às vezes a gente não quer fazer isso com as coisas de Deus, mas a gente precisa ser disciplinado. A gente precisa muitas vezes matar a nossa carne indisciplinada, eu sou alguém indisciplinado, para a gente conseguir viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, eu fiz isso num ano. Eu decidi que eu queria ler mais. Eu nunca tinha sentido essa vontade, mas eu vi alguns pastores falando disso, eu falei, cara, eu quero ler mais. Eu sempre gostei de livro, mas sabe aquela pessoa que gosta do livro, mas nunca termina o livro? Eu queria saber o que tem no livro, mas não lê, sabe? Eu compro o livro só pelo assunto que ele é, que me interessa, mas nunca terminei ele. Eu era mais ou menos assim. E eu decidi que naquele ano eu ia ler mais. Eu falei, então beleza, o que eu vou fazer então para ler mais? Como que eu vou vencer essa inconstância de hora começar a ler o livro e depois largar, né? E eu defini então que eu ia diminuir algumas outras lazer, entretenimento que eu tinha. Assistia algumas séries, eu gostava de ver filme, né? Às vezes ficava lá só rolando, né, feed na rede social. Eu falei, chega, eu vou diminuir isso para sobrar tempo para ler. Naquele ano, que eu acho que foi o ano passado, foi o ano que eu mais li, né, na minha vida. Se eu não me engano, eu li 48 livros, algo assim, tá, no ano. Por quê? Porque eu defini aquilo como um propósito, uma prioridade, e eu fui em busca disso. Da mesma forma, eu acredito que para a gente vencer a inconstância, a gente precisa definir o que é prioridade. Se a vida com Deus para você é prioridade, você vai precisar tomar decisões que valorizem, que mostrem que isso é uma prioridade, né? E isso se espalha para as outras áreas da vida também. O povo aqui, eles não tinham um conhecimento profundo sobre Deus. Eles ainda estavam aprendendo a caminhar com Deus, né? E no decorrer da história, a inconstância se mostra também em outros momentos. Mas eu quero te dizer que para você conhecer a Deus e a inconstância com Ele ficar cada vez mais fraca, menor, você precisa definir como prioridade a sua caminhada com Ele. E assim, as outras coisas da vida também, seja família, seja exercício físico, seja estudo, defina prioridades. Não espere ser espontâneo, tá? E mais do que isso, entenda que você vai precisar se esforçar sim. E não é por isso que está perdendo valor, né? Você vai precisar se dedicar sim. Eu percebo isso muito, eu sou hoje pastor de pré-adolescentes. Eu percebo quanto eles têm dificuldade, por exemplo, com a preguiça. Em vencer a preguiça. Mas isso não é só para criança. Isso é para mim e para você. Nós precisamos vencer a nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa falta de senso, de propósito, de disciplina, se a gente quiser viver uma vida com mais significado. Se a gente quiser agregar mais na vida de outras pessoas, ser mais intencional, se a gente quiser marcar, deixar marcas de Jesus na vida dos outros, a gente vai precisar fazer mais do que a gente tem feito. E eu não estou falando em volume de coisas, eu estou falando em dedicação, constância, disciplina, porque isso, diferente do que muitas vezes a gente pensa, também é um ato de adoração a Deus. A gente percebe isso quando Jesus diz que aqueles que o amam, o obedecem. Às vezes a gente acha que a vida com Deus é só uma coisa sentimental, mas ela também tem a ver com decisão, ela tem a ver com prioridade, ela tem a ver com dedicação e esforço. E é para isso que eu quis compartilhar essa palavra com você. O povo de Israel estava caminhando com Deus, ainda estava entendendo quem Deus era, mas por muito tempo foi inconstante. Se você quer vencer a inconstância, você vai precisar priorizar. Você vai precisar colocar Deus realmente, a vida com Ele, a devoção a Ele, como algo importante na sua vida.
Você quer isso? Você quer conhecer mais a Deus? Você quer viver uma vida com mais significado, uma vida com mais valor? Não para você, para sua glória, mas para que as marcas de Jesus apareçam na sua vida e na vida das pessoas que te cercam? Então eu quero orar com você, para que juntos, né, eu também vou orar por mim, a gente possa vencer essa inconstância na busca pelo Senhor, no serviço a Ele dentro da igreja, né, igreja local, através dos seus dons e talentos, na luta, né, por santidade também contra o pecado. Muitas vezes temos essa inconstância. Eu quero orar com você, tá bom? Feche seus olhos aonde você estiver agora, que eu quero orar junto, mas que o seu coração também esteja em oração junto comigo, tá bom? Senhor, muito obrigado, porque através da Tua palavra nós podemos aprender muito. E hoje a gente pôde olhar para o povo de Israel e perceber essa inconstância aqui nesse simples trecho tão famoso do bezerro de ouro, né? Onde eles se esqueceram de Deus, onde depois de um tempo também iam ter se esquecido de novo, e a história toda é marcada por essa inconstância. E Deus, nós queremos te pedir, nos ajuda a vencermos a inconstância na vida com o Senhor, na luta contra o pecado, né? nessa luta por viver uma vida que te agrada. Deus, nos ajuda a sermos disciplinados, a priorizarmos aquilo que tem valor para o Senhor, Pai, a sermos mais dedicados, mais, empenhados realmente em buscá-lo, Deus, em conhecê-lo mais. Ajuda-nos a entender mais a Tua palavra, ajuda-nos a colocarmos na agenda o nosso tempo com o Senhor, e que em cada encontro, em cada momento, nós possamos aprender mais sobre o Senhor e viver essa vida maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Uma vida que não é pesada, uma vida que é leve, uma vida que é cheia de alegria e satisfação, mas que também precisa ter uma dose de responsabilidade nossa, uma dose de busca, uma dose de dedicação, de esforço, porque existe a tua parte, mas também existe a nossa. E eu acredito que quando nós nos unimos, Deus, aquilo que o Senhor já está falando, aquilo que o Senhor já está fazendo, grandes coisas o Senhor faz nas nossas vidas e através de nós. É o que eu quero pedir para cada um que está assistindo esse culto, esse One Pocket, esse vídeo, e que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a vencermos a inconstância. É o que oramos juntos no nome de Jesus. Se hoje, enquanto você ouvia essa palavra, você sentiu no seu coração um desejo de conhecer mais a Jesus, de entender o que é isso que esse cara está falando, essa vida com Deus, por que é tão importante, o que é inconstância, eu quero aprender esse negócio melhor, a gente quer te ensinar os primeiros passos da vida com Jesus. A gente quer te ensinar o que Jesus ensinou. Essa é a missão. Então você pode preencher esse link que vai aparecer aqui na tela, já deve estar aparecendo, vai aparecer na próxima música, e você vai poder aprender junto com a gente quer te ensinar aqueles primeiros passos da vida com Jesus, te acompanhar nisso, para que você possa desfrutar, viver essa vida que Deus tem reservada para você e para mim todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo One Pocket. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro do meu Senhor, que os céus e a terra criou. Senhor, ao meu lado está, como sombra me abrigará. O sol não me ferirá, nem a luz
do meu Senhor, que os céus e a terra criou, Senhor. Ao meu lado estás, como sombra me abrigará, e o sol não me ferirá, nem a lua me alcançará. E Senhor, ao meu lado está, como sombra me abrigará, e o sol não me ferirá, nem a lua me alcançará.